Qual é a melhor pesquisa salarial do mercado? Se prepare para a resposta definitiva. Muita gente me pergunta qual é a minha opinião sobre as pesquisas salariais de mercado, qual é a melhor pesquisa, a mais confiável, a pesquisa absoluta entre todas as que existem. Pois bem, eu não sei se a minha resposta vai te deixar satisfeito se você por um acaso levanta a bandeira e torce para uma ou outra empresa. O fato é que existem diversas e boas pesquisas salariais no mercado disponíveis hoje. Pesquisas pagas e pesquisas gratuitas de boa qualidade também. Inclusive eu vou deixar uma dica para você no final desse vídeo para uma pesquisa de referência que é bem interessante e gratuita. Quando nós falamos em pesquisa salarial e estamos nos perguntando qual é a melhor, na verdade a pergunta correta é: qual é a pesquisa que oferece a melhor base de dados para o mercado e o pool de cargos que eu estou procurando? Isso porque, dentre as empresas que atuam, estamos falando aqui de pesquisas profissionais, que têm oferta de dados estatísticos, que têm os dados trabalhados, ou seja, não são meras pesquisas onde você lança aleatoriamente um valor salarial num site e recebe uma devolutiva sobre quais os valores que outras pessoas estão lançando. Aqui nós estamos tratando de pesquisas mesmo, ou seja, empresas que captam bases de dados, fazem tratamentos, avaliam e oferecem uma informação para ser consumida pelos usuários. E o que acontece? Dentre as empresas que nós temos nesse formato, elas utilizam uma ou diversas formas de captação de dados para a composição da sua base. Nós temos empresas que captam dados através da divulgação de vagas, empresas que captam dados através de folha de pagamento de empresas clientes, empresas que utilizam o sistema do CAGED e uma infinidade de outras fontes. A grande questão é que, dependendo da base que eu utilizo, a informação que eu vou ofertar para ser consumida pelo meu usuário, ela vai ser mais aderente, mais consistente para determinados grupos de cargos ou regiões. Isso porque nenhuma empresa do mercado consegue captar com absoluta precisão dados salariais de todos os cargos, em todas as regiões, em todos os segmentos e mercados. Isso seria uma base estratosférica. Então, o que nós temos na verdade é que as pesquisas performam melhor por segmentos. Então, é interessante que você, quando está realizando a sua pesquisa salarial para entender o seu posicionamento em relação ao mercado, procure atuar de uma forma bem técnica e crítica e entenda, num primeiro momento, qual é a base utilizada por aquela empresa. Isso no processo de prospecção, de cotação comercial, eventualmente se você está contratando essa pesquisa, converse com um analista comercial e pergunte: olha, de onde vem a base de dados de vocês? Qual o perfil das empresas que vocês captam? E aí você vai entender que algumas empresas performam melhor no setor industrial, outras no setor de tecnologia, outras no setor de comércio e serviços. Algumas empresas têm uma base mais consolidada em regiões, algumas são mais fortes na região sudeste, na região norte, região nordeste. Muitas se propõem, isso é louvável, a oferecer informações a serem consumidas para praticamente todos os segmentos e regiões. Mas o que acontece é que em alguns casos as empresas precisam usar algum critério de aproximação. Ou seja, se a minha base é muito forte na região sudeste e, por exemplo, eu estou tendo que oferecer uma informação interessante para a região nordeste, eu não tenho dados interessantes, algumas empresas podem eventualmente aplicar um fator de deflação, por exemplo, para corrigir a sua base e oferecer uma informação interessante ainda assim, para fins de comparação, mas que vai perdendo a credibilidade e a coerência. Certamente você, ao longo da sua carreira profissional, utilizando diferentes pesquisas, já deve ter se deparado com algum dado que, por experiência própria, por percepção empírica, você percebe que aquele dado não está legal. Você sabe que uma média salarial para uma determinada carreira deve girar em torno de X, porque você está realizando processos, por exemplo, de recrutamento e seleção, então você sabe quais são os valores que geram atratividade no mercado ou não, e de repente a pesquisa está te dizendo que a média salarial é muito menor do que aquela que você tem clareza de que seria a mais realista. Então, esses erros, esses desvios podem acontecer quando as bases não são tão aderentes para o segmento ou grupo de cargos que você está procurando. Inclusive, em alguns projetos, eu mesmo já tive que utilizar mais de uma base, mais de uma pesquisa, porque algumas empresas, às vezes de grande complexidade, que têm linhas de carreira muito diferentes entre si, e quando nós começamos a rodar a pesquisa para testar posicionamento e realizar a projeção de novas faixas salariais, por exemplo, eu acabei observando
que uma pesquisa era muito aderente a um certo grupo de cargos, não era satisfatório para outra. Então nós tivemos que encontrar uma outra base que nos ajudou no grupo de cargos. Exemplo, tecnologia, né, que hoje em dia poucas pesquisas atendem com uma perfeição interessante a curva salarial de mercado, porque ela está num processo dinâmico e de crescimento muito grande. Mas então nós utilizamos uma outra base para um grupo específico de cargos, e aí nós acabamos tendo duas pesquisas. O ideal é que você tente se concentrar em uma base, mas se for necessário, considerando tecnicamente que uma pesquisa salarial ela é utilizada principalmente para apuração do equilíbrio externo, onde você avalia o seu posicionamento em relação ao mercado, não é errado tecnicamente utilizar e combinar diferentes pesquisas para diferentes grupos de cargos. O que eu não recomendo que você faça é transformar o seu trabalho numa colcha de retalhos, utilizando as mais diferentes bases para a confecção do seu estudo sobre as médias salariais. Então, pesquisa, eu digo para você, não existe a pesquisa perfeita, não existe a melhor ou a pior. As pesquisas oferecem dados muito interessantes. O mais importante é que você tenha clareza que essa pesquisa é uma empresa séria, quem está promovendo esse estudo, que os dados são adequadamente trabalhados e que a informação que chega para você, ela tem uma confiabilidade no processo de captação e tratamento desses dados. A partir daí vem o trabalho do analista de entender se essa pesquisa está oferecendo uma informação realmente satisfatória, porque a pesquisa ela sempre é uma aproximação, dado que ela é uma amostragem do mercado. Então você precisa entender se essa pesquisa está fazendo sentido e, se estiver, utilizá-la ou combinar outros conhecimentos, outras áreas ou bases que vão te ajudar a chegar numa conclusão tecnicamente adequada na utilização da pesquisa. Bom, e se você ficou até o final comigo, eu prometi que ia te dar uma dica de uma pesquisa gratuita. Para você que está começando agora e de repente não quer ou não pode assinar uma pesquisa paga, nós temos hoje uma startup muito legal no mercado chamada Salarios.com, e eles oferecem uma base a partir dos dados do CAGED, então a amostra deles é muito significativa, é muito interessante. Eles oferecem dados realmente estratificados, com primeiro quartil, mediano e terceiro quartil, então dá para extrair informação bem interessante. É uma pesquisa de fato, não é uma mera coleta de dados aleatórios do mercado, uma pesquisa coerente. Eu mesmo já utilizei em projetos para certos segmentos de cargos, eu achei ela muito interessante e do caráter de regionalidade dela é muito bom também. Então fica a nossa dica, se você curtiu esse conteúdo e quer aprender mais sobre o universo de gestão de pessoas, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos, porque nós sempre estamos divulgando novos conhecimentos para vocês dentro da nossa causa de fortalecer a gestão de pessoas no nosso país. Até a próxima!